Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um campo, assim, que está por trás de muito do nosso acesso ao conhecimento, mas que nem sempre a gente para pensar nele: a ciência da informação. A gente vai investigar um pouco como ela se define, sabe? Qual a relação com áreas próximas, tipo biblioteconomia, documentação, e um ponto que eu acho bem interessante: como ela lida com as fronteiras, né? Sejam fronteiras entre disciplinas, entre culturas ou até entre jeitos diferentes de conhecer. Para esse papo, a gente se baseou nos textos acadêmicos que, olha, ajudam a mapear a história desse campo, as suas transformações. Eles discutem os diferentes paradigmas, as grandes formas de pensar a informação e também esse papel das fronteiras e das redes na organização do saber. Então a nossa ideia aqui é tentar desvendar um pouco os desafios da ciência da informação hoje em dia. Como é que ela busca organizar o conhecimento nesse mundo super complexo, cheio de dados. Como ela navega nessas linhas que dividem o saber. É isso que a gente vai tentar entender juntos. Para começar então, o que exatamente a gente quer dizer com ciência da informação? É como ouvir junto com biblioteconomia, né? Naquela sigla em inglês LIS, Library and Information Science. Parece uma combinação, certo? Esse termo LIS mesmo, ele se formalizou lá por 1964, parece que, na Universidade de Pittsburgh. Sim, exato. Mas olha, a história por trás dessa sigla é bem mais longa e cheia de idas e vindas, sabe? Primeiro a gente teve a biblioteconomia, né? Que ganhou uma cara mais formal lá na Europa com o Chesterton no começo do século XIX e depois nos Estados Unidos com a escola do Melville Dewey lá por 1887. O foco era muito prático: organizar a biblioteca, catalogar livro, essa coisa toda. Depois, ali nas primeiras décadas do século XX, começou a surgir o movimento da documentação. Figuras importantes como Paul Otlet lá na Europa. E aí a preocupação começou a mudar um pouco. Não era só o livro como objeto físico, sabe? Era mais como extrair, como disseminar o conteúdo mesmo, a informação que estava registrada nos documentos. E aí, finalmente, lá pelos anos 50, mais ou menos, veio a ciência da informação. Ela foi muito impulsionada, em parte, pela teoria matemática da comunicação do Shannon, sabe? E também pela necessidade de lidar com aquele volume enorme de informação científica e técnica que surgiu depois da guerra. O foco inicial dela era bem forte nos métodos, nas tecnologias para guardar e recuperar informação, o que chamavam de SR, né? Information Storage and Retrieval. Entendi a sequência: biblioteconomia e documentação, depois ciência da informação. Mas hoje, assim, na prática, essas áreas são vistas como a mesma coisa ou ainda tem uma distinção clara? Olha, essa é uma pergunta que dá pano para manga até hoje, viu? Alguns autores defenderam, sim, que cada uma tinha seu espaço, sua visão, mas assim, na prática, hoje em dia, é super comum usar LIs, ciência da informação e biblioteconomia, ou só ciência da informação como sinônimo, para abraçar todo esse histórico. Só que as tensões não sumiram, né? Tem aquela discussão antiga, por exemplo, que o Percy Butler levantou lá nos anos 30. Ele questionava se a biblioteconomia, com aquele foco bem prático, podia ser chamada de ciência do mesmo jeito que outras áreas. É uma provocação, né? Sobre a identidade do campo. E essa busca por identidade parece que continua meio aberta, né? O campo é visto como uma coisa unificada. Nem sempre. A ciência da informação já foi descrita assim como um campo meio fragmentado, sabe? Uma adocracia, como disseram. Ou até um termo meio guarda-chuva, que pode significar coisas um pouco diferentes dependendo de quem está falando. Pensa na comunidade LIS mais tradicional versus o pessoal da ciência da computação que também usa Information Science. Inclusive tem um movimento interessante de pesquisadores como o Michael Buckland, o Birger e Orland. Eles defendem resgatar o termo documentação. Argumentam que ele pega melhor essa centralidade do documento da comunicação científica para o campo, sabe? Uma coisa que talvez se perca um pouco quando a gente fala só de informação de um jeito muito abstrato. Fascinante essa tensão na própria definição e como a ciência da informação, nessas várias fases e visões, pensou sobre o objeto dela, a informação. Tem teorias centrais que unificam tudo? Ou é verdade que ela foi por muito tempo mais prática, meio ateórica, como dizem? É verdade, essa crítica existiu sim, principalmente em áreas mais empíricas, tipo a bibliometria. Mas isso não quer dizer que não tiveram grandes modelos, grandes paradigmas de pensamento, sabe?
Um dos primeiros, e que foi muito, muito influente, foi sem dúvida a teoria da informação do Shannon, lá dos anos 40. Era uma teoria matemática super poderosa, né, sobre como transmitir sinais de forma eficiente por canais. Foi fundamental para a telecomunicação, para a computação, e aí, nos anos 50, 60, muita gente na ciência da informação viu nela aquela base científica que talvez achassem que faltava para o campo. Mas essa visão se manteve? Funcionou a longo prazo? Então, com o tempo, a percepção mudou bastante. Assim, a teoria do Shannon é crucial para a gente entender a infraestrutura técnica da comunicação, claro. Mas a relevância direta dela para os problemas centrais da ciência da informação, que envolvem significado, relevância, o uso humano da informação, o contexto social, essa relevância começou a ser vista como limitada, sabe? Ou até como um desvio histórico para alguns. Autores como o Jesse Shera, o Michael Buckland, o Gernot Versig, em épocas diferentes, argumentaram que a informação do Shannon, que é tipo redução de incerteza num sinal, não era a mesma informação que o bibliotecário, o documentalista, o cientista da informação lidava no dia a dia, entende? Certo, entendi. Então, se a teoria matemática não era a resposta completa, o que veio depois? Eu ouvi falar dessa tradição de Cranfield. O que foi isso exatamente? Unido nos anos 60, foi um marco assim fundamental, mas com um foco bem diferente. Era uma abordagem mais experimental, mais orientada para o sistema, sabe? Às vezes chamam de paradigma físico. O objetivo principal deles era desenvolver métodos rigorosos para avaliar o desempenho dos sistemas de recuperação de informação. Eles criaram métricas que a gente usa até hoje, tipo revocação, quantos documentos relevantes o sistema achou, e precisão, quantos dos que ele achou eram relevantes de fato. E o que eles descobriram com esses experimentos? Os experimentos de Cranfield ficaram famosos por uns resultados que, na época, foram bem surpreendentes. Eles compararam diferentes jeitos de indexar informação, sabe? Desde sistemas super complexos, baseados em classificações hierárquicas, tipo a CDU, até métodos bem mais simples, usando só palavra-chave tirada direto do texto, o Unitem. E aí, contrariando o que se esperava, muitas vezes os métodos mais simples tiveram um desempenho igual ou até melhor que os mais complexos. Isso teve um impacto gigantesco no jeito de fazer sistema de busca depois. Essa tradição foi crucial, né? Para estabelecer uma base mais experimental na área. Influenciou, por exemplo, aquelas competições track que testam motores de busca até hoje. Mas ela também foi bastante criticada. Alguns apontaram um certo viés positivista e, principalmente no começo, ela tratava muito o sistema de forma isolada, sabe? Meio que esquecendo do usuário, do contexto dele, das necessidades reais de informação. Era muito focada na correspondência técnica entre a pergunta e o documento. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Então, a crítica era que faltava olhar mais para a pessoa que usava o sistema. É isso? Como essa perspectiva foi incorporada depois? Exatamente essa era a crítica. E aí, como uma reação e também uma evolução, surgiu o que a gente chama de visão cognitiva. Ela foi muito influenciada pela ascensão da ciência cognitiva lá nos anos 70, 80. O foco mudou radicalmente. Saiu da análise do sistema em si para olhar os processos mentais do usuário. O interesse passou a ser entender como as pessoas percebem que precisam de informação, como elas formulam as perguntas, como julgam se algo é relevante ou não. Uma figura central aí foi o Nicholas Belkin. Ele propôs aquele conceito de ASK, Anomalous State of Knowledge, o estado anômalo de conhecimento. A ideia era tentar capturar aquela sensação de saber que falta alguma coisa, mas sem conseguir dizer exatamente o que, sabe? E pensar como sistemas poderiam ajudar nesse estado de incerteza. Parecia uma abordagem bem mais centrada no humano, né? Mas ela também teve críticas. Sim, sem dúvida. A principal crítica à visão cognitiva, especialmente no começo, foi que ela tendia a focar demais na mente individual. Tratava os processos cognitivos como se fossem universais, sabe? E com isso acabava negligenciando
a influência enorme do contexto social, cultural, histórico, na busca e no uso da informação. Autores como Bernd Froman, Asana Talja argumentaram que a necessidade de informação, a relevância, não são só estados mentais individuais, são construções sociais também. Depois, tentaram evoluir para uma visão cognitiva holística, tentando integrar fatores sociais, mas esse debate sobre o equilíbrio entre o individual e o social, ele continuou, viu? E aí a gente chega em tempos mais recentes. Foi mencionado que teve a proposta de usar a filosofia da informação, especialmente a do Luciano Floridi, como uma base para a ciência da informação. Como isso foi recebido no campo? Olha, a filosofia da informação do Floridi, que tenta definir a natureza da informação de um jeito mais abstrato, analisar os aspectos éticos, ontológicos, ela certamente trouxe novas perspectivas, ganhou bastante atenção sim, mas a aplicação direta dela como fundamento para a ciência da informação também gerou controvérsia. Críticos como Jonathan Furner, o próprio Froman, argumentam que essa API do Floridi pode ser abstrata demais, sabe? E acabar esquecendo do caráter que é fundamentalmente social e prático da ciência da informação. Eles defendem que a CI lida primariamente com documentos, com dados, com comunicação, com práticas informacionais em contextos específicos, e não com uma noção universal, filosófica, de informação pura. E o que é realmente fascinante de observar, talvez até como uma resposta a essas visões mais técnicas ou individualistas, é a força crescente de abordagens que a gente pode chamar de sociais, culturais e informadas pelo conteúdo. Essas perspectivas, na verdade, elas retomam e atualizam ideias que já eram pioneiras, como a epistemologia social, proposta pela Margaret Egan e pelo Jesse Shera lá nos anos 50. A epistemologia social, basicamente, estuda como o conhecimento é criado, compartilhado e validado dentro de grupos, de sociedades. Essas abordagens mais recentes, elas enfatizam que a informação não existe no vácuo, né? Ela é mudada por contextos sociais, por fatores culturais, pelo conhecimento especializado de cada área e, um ponto crucial, ela reflete e também reforça estruturas de poder e diferentes interesses. Autores como o Jorlan ou Patrick Wilson são importantes aqui. E isso nos conecta diretamente à discussão da Maria Nélida Gonzalez de Gomes sobre como essas transformações na produção, na circulação do conhecimento hoje, podem gerar um certo mal-estar epistêmico, sabe? Uma insegurança sobre em quem confiar e acabar criando novas desigualdades também. Falando na Gonzalez de Gomes, ela usa muito esse conceito de fronteiras, né? Sejam disciplinares, geopolíticas, culturais. Por que essa ideia de fronteira é tão central assim para a ciência da informação? Olha, porque a ciência da informação, na essência dela, opera justamente na travessia dessas fronteiras. Pensa só, a pesquisa interdisciplinar, que precisa conectar linguagens, métodos de campos diferentes, Ah, claro. a colaboração científica internacional, que cruza fronteiras geopolíticas, culturais, ou pensa nas questões éticas complexas do fluxo global de informação, como Ellen Nissenbaum discute. O próprio ato de criar uma fronteira, tipo definir os limites de uma disciplina acadêmica, não é uma coisa neutra, entende? É uma decisão social que, como o Immanuel Wallerstein apontou, tem implicações diretas na distribuição de poder, de recursos. A CI está ali, posicionada nessas interseções, muitas vezes atuando como mediadora, como tradutora do conhecimento entre esses mundos diferentes. Interessante isso. E parece que cruzar fronteiras não significa sempre fundir tudo, né? Pode ser por conexões mais pontuais, ou aquilo que o Henry Small chamou de imaginação analógica, usar ideias de um campo para iluminar outro. Tem uma tensão aí, não tem? A especialização cria fronteiras fortes, mas os problemas complexos do mundo real pedem integração. Lembro daquele relatório Weinberg, lá dos anos 60, que já falava da necessidade de um sistema de comutação para conectar o conhecimento especializado. Exatamente essa tensão. E ela leva a gente direto para outro conceito que é fundamental, o de autoridade. Como é que a gente estabelece que uma informação é confiável, que ela é válida, o que o Patrick Wilson chamou de autoridade cognitiva, ou que a gente pode chamar de autoridade epistêmica,
especialmente quando a gente está lidando com informação de segunda mão, que a gente não verificou diretamente. Ou quando ela vem de um contexto cultural, epistêmico, muito diferente do nosso. A Glória Origem explora muito essa complexidade. É nesse cenário que surge a ideia de uma autoridade epistêmica distribuída. Ou seja, a validade do conhecimento não está mais numa única fonte central, tipo um livro sagrado ou um grande especialista. Ela é construída, negociada através da articulação de múltiplas perspectivas, de múltiplas validações dentro de uma rede. Isso faz muito sentido no mundo conectado de hoje, né? E falando em redes, o texto do Armando Maleiro da Silva introduz justamente esses conceitos de redes e sistemas. Como é que eles se encaixam nessa conversa toda? As redes são uma forma muito poderosa da gente visualizar, da gente analisar as relações entre diferentes entidades, sabe? Podem ser pessoas, artigos científicos, sites na web, conceitos. E essas relações têm características. Podem ter uma direção. Quem cita quem? Um conteúdo. Que tipo de relação é essa? Uma intensidade. Aquela ideia de laços fortes que unem pessoas próximas e laços fracos que conectam grupos diferentes, como o Granovetter mostrou. E aqui no Brasil, a Martelete e a Tomael também exploraram. Analisar a estrutura da rede permite a gente identificar quem está no centro, quem está na periferia, como a informação flui por ali. E a gente pode pensar também em diferentes arquiteturas de rede, centralizadas, descentralizadas, distribuídas, e como isso afeta a gestão, o controle da informação. E o pensamento sistêmico, aquela ideia de entradas, processamento, saídas e retroalimentação, o feedback, isso parece se aplicar bem a como a gente gerencia informação, né? Precisamente. O pensamento sistêmico, que veio lá da biologia, da cibernética, ele enfatiza muito a interconexão das partes, sabe? E a capacidade que um sistema tem de se adaptar para manter um equilíbrio interno, a tal da homeostase, mesmo quando o ambiente externo muda. Isso é diretamente aplicável a sistemas de informação. Sejam eles bibliotecas, arquivos, bases de dados ou até mesmo plataformas digitais. Eles precisam o tempo todo processar novas entradas, documentos novos, usuários novos, tecnologias novas, transformar essa informação e entregar saídas úteis. E usar o feedback como os usuários reagem, que informação é mais acessada, para se ajustar, para se manter relevante. O grande desafio é projetar esses sistemas de um jeito que eles apoiem de forma eficaz a criação, a organização, o uso do conhecimento, conseguindo operar através daquelas fronteiras e redes complexas que a gente mencionou. Certo, então a gente percorreu a história, os paradigmas, as fronteiras, redes, sistemas, autoridade, mas vamos trazer isso mais para o presente. Por que alguém que está, sei lá, aprendendo sobre uma área específica, ou simplesmente tentando entender melhor esse mundo da informação hoje, deveria se importar com esses debates internos da ciência da informação? Qual a relevância prática disso tudo? Olha, a relevância é imensa, porque entender essas dinâmicas ajuda a gente a decodificar como o conhecimento é organizado, acessado e, um ponto crucial, validado em qualquer área, não só na própria CI. Esses debates expõem as premissas, muitas vezes invisíveis, que estão embutidas nos sistemas de informação que a gente usa todo dia, desde o algoritmo do Google até o catálogo da biblioteca ou a base de dados científica que o pesquisador usa. Eles revelam as forças sociais, econômicas, que moldam o que conta como conhecimento válido e quem tem acesso a ele. E dão para a gente ferramentas para navegar essa sobrecarga de informação, a desinformação do mundo atual, aquilo que a Alison Duff chamou de crise normativa da sociedade da informação. Afeta como a gente encontra informação, como a gente confia nela e como a própria ciência avança, né? E essa questão da confiança, da validação, fica ainda mais complexa hoje, né? A Gonzalez de Gomes menciona um ponto levantado pela Judith Simone sobre o desafio da responsabilidade nesse mundo hiperconectado. Quer dizer, quem é responsável pelo conhecimento que circula?
Especialmente agora que a gente tem algoritmos, inteligência artificial, cada vez mais envolvidos na seleção, na disseminação disso tudo. Esse é talvez um dos pontos mais críticos e mais urgentes hoje. A questão da responsabilidade algorítmica, da governança do sistema de informação é absolutamente central. Se a autoridade epistêmica está ficando distribuída, como a gente falou, como é que a gente gerencia essa distribuição quando alguns dos nós dessa rede não são humanos? Isso exige não só novas tecnologias, novas regulações, mas exige também um aprimoramento constante da nossa capacidade de pensamento crítico, sabe? De questionar as fontes, de entender os vieses que estão embutidos nos sistemas. O futuro da gestão do conhecimento passa por aprender a navegar nesses ambientes informacionais que são complexos, são policêntricos, onde a responsabilidade é compartilhada e às vezes até difusa. Excelente ponto. Então, para a gente resumir um pouco nossa exploração de hoje, a gente partiu da definição da ciência da informação, viu as raízes dela lá na biblioteconomia, na documentação, investigamos as grandes formas como ela pensou a informação ao longo do tempo, desde a teoria matemática do Shannon, passando pelos testes de sistema de Cranfield, a virada para o usuário com a visão cognitiva, até chegar nessas abordagens mais recentes focadas no social, no cultural, na epistemologia social. E, finalmente, a gente abordou conceitos que são essenciais para entender a dinâmica atual do conhecimento: fronteiras, redes, sistemas e essa construção meio distribuída da autoridade. Exato. E se tem uma conclusão central aqui é que a ciência da informação é muito mais do que só técnica para organizar livro ou dado. Ela está profundamente conectada com questões fundamentais sobre como a gente conhece o mundo, a epistemologia, como o conhecimento funciona na sociedade, a sociologia, e como a gente estrutura, compartilha e valida o saber através de múltiplas fronteiras, sejam elas disciplinares, culturais ou tecnológicas. Os desafios que a CI enfrenta hoje, como a desinformação, as bolhas de filtro, as desigualdades no acesso, eles são em grande medida reflexos de questões sociais, políticas, éticas bem mais amplas sobre informação, confiança e poder na nossa sociedade. E para a gente deixar uma reflexão final, conectando vários desses pontos que a gente discutiu, se a autoridade epistêmica está cada vez mais distribuída, como a O'Reilly apontou, e se agentes de inteligência artificial estão se tornando cada vez mais influentes na formatação e até na validação dos fluxos de informação, como a Simon alertou sobre a responsabilidade, como é que esse conceito de autoridade epistêmica distribuído vai precisar evoluir? Que novas formas de validação, de confiança, a gente vai precisar construir quando agentes não humanos se tornarem participantes tão significativos assim nas nossas redes de conhecimento? Fica aí a questão para a gente pensar.